Olá, meus amigos. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês, na realidade discutir um pouco sobre a vocação para a área educacional, mais especificamente para ser professor, para o cargo de professor. Provavelmente você já deve ter ouvido de muitas bocas que para ser professor, ou para ser médico, ou para ser policial, na realidade para algumas carreiras típicas do Estado, que são importantes para a sociedade, você tem que ter vocação. E essa vocação, se você não tiver, você vai se frustrar, né? Se pensar só em salário ou no status da profissão, você vai se frustrar. Mas, infelizmente, pouca gente se questiona disso, né? Às vezes a gente vai ouvindo isso do professor lá no Fundamental 1, 2, médio e lá, e acaba que a gente acaba não se questionando. Será que realmente é preciso ter vocação? Será que eu tenho vocação se você tem a intenção de se tornar professor? Será que o que as pessoas estão repetindo aí há muito tempo é verdade? Não sei. Então nesse vídeo eu quero discutir um pouco com vocês, de modo que você possa abrir, né, a sua mente, para que você possa também se questionar sobre essa questão de vocação. E se você chegar à conclusão que você tem vocação ou não, tanto faz, né? Que você seja feliz aonde você acha que pode atuar melhor. Então vamos lá. Então, pessoal, a minha intenção aqui não é conceituar vocação. Isso aí você já pode ver em diversos vídeos na internet. Tem muito vídeo falando sobre o que é vocação, tem livros, teorias, muita coisa. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é mais a partir de duas histórias, que uma aconteceu com pessoas próximas a mim e outra pessoa que me contou, que eu acho que pode ilustrar um pouco toda essa situação de vocação. E o objetivo não é motivar para você se tornar professor ou desmotivar para você não ser professor, né? Mas como eu falei antes, para você pelo menos começar a refletir sobre essa questão. A primeira história aconteceu comigo. O primeiro cargo público que eu comecei a trabalhar, e não foi o meu primeiro trabalho, primeiro trabalho foi na iniciativa privada, e depois eu conto como eu tomei essa decisão de ir para trabalhar em cargo público. Quando eu entrei, eu já tinha a intenção de sair. Na realidade, aquele era um emprego mais para mim conseguir um salário, um dinheiro fixo, de modo para me financiar para tentar estudar para outras coisas. E eu nunca escondi isso de ninguém, né? Até quando eu entrei, eu falava para as pessoas que eu queria sair, porque a minha decisão de entrar naquele cargo foi meio que um custo-benefício em trabalhar nessa iniciativa privada e ir para um cargo público que me oferecesse mais tranquilidade. Eu trabalhava ali de segunda a sexta, menos de 8 horas por dia, ganhava, na realidade, um pouco mais de 2 salários mínimos, né? E quando eu trabalhava na iniciativa privada, eu ganhava um salário mínimo, por isso que eu fiz essa pequena reflexão e transitei para o setor público, que os salários eram melhores e davam uma qualidade de vida melhor. Então, eu tomei a decisão de fazer esse concurso, que era até um concurso municipal de uma prefeitura aqui, que era um cargo que eu não tinha intenção nenhuma de passar a vida toda lá. Assim como eu, tinha outros colegas que também tinham intenção de continuar estudando, eu era muito novo, né, e sair daquele cargo. Até que um dia, um dos colegas, a gente conversando sobre essa questão de sair, alguns não queriam, outros sim, né, um dos colegas falou que não queria sair, ia passar o resto da vida ali. E a gente estranhou porque ele fazia uma graduação boa na Universidade Federal aqui do Ceará, né? O cara falava bem e tal, e assim, a gente sempre pensou que ele queria sair. Mas não, ele falou que não queria sair porque achava que o trabalho era muito bom. Aí, para você ver que gosto depende de cada pessoa, né? E também não depende só de questão de nível intelectual. Mas ele falou que achava o trabalho muito bom e ia passar o resto da vida ali. Aí eu falei, por quê? Ele, cara, você vê, eu passei a vida trabalhando aqui na Esmaltec. Esmaltec é uma indústria, né? Passei muito tempo trabalhando aqui na Esmaltec, passava o dia carregando cano no sol quente e ganhava pouco. E aqui eu ganho muito mais do que eu ganhava lá, então eu estou muito feliz. Aí assim, infelizmente naquela época eu era muito novo, né? Eu ainda tentei oferecer alguns argumentos contra, mas hoje eu vejo que o cara tá feliz e quem sou eu para discutir a felicidade do cara, né? O cara tá feliz lá, né? Ele tinha um cargo bem ruim, né? Trabalhava num lugar bem ruim, então aquilo que ele estava trabalhando ali é praticamente o sonho, né, da vida dele, né? Tava muito feliz, né? Tava com uma qualidade de vida muito boa, as atividades, ele era feliz com as atividades que ele desempenhava no cargo.
Então pronto, então assim, a primeira coisa que a gente traz aqui a reflexão é que é o seguinte: tudo depende, o carro que você tá, o que você quer, tudo depende do que você já passou antes. Se você tinha um trabalho muito ruim, provavelmente o outro trabalho, às vezes você vai falar que é até sua vocação. Não, eu gosto muito daqui, é minha vocação e tal, gosto. Mas você tinha um emprego muito ruim, né? Antes disso aí. Aí você vai e entra para um outro cargo e acha que aquilo é a mil maravilhas. Vou ilustrar com outra história, que dá pra gente tirar outras reflexões dessa própria história. Meu pai, uma parte da vida dele, ele trabalhou como requisitado no Tribunal Regional Eleitoral. Quem não sabe, o TRE, ele requisita servidores de outros órgãos, principalmente na época de eleição e também não na época de eleição, para você trabalhar lá. Então meu pai passou muito tempo lá. Aí o que aconteceu? Um certo dia, ele foi atender uma pessoa, que eu acho que era problemas com título, não sei. Então, meu pai olhando para essa pessoa e falou assim: rapaz, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí, conversar vai, conversar vem, você trabalha onde? Não, trabalho aqui, mas eu sou servidor do Ministério do Trabalho. Ah, então, eu sei de onde eu te conheço, né? Eu era auditor do trabalho, lá no Ministério do Trabalho, por isso que você me conhece. Aí, abrindo um parênteses aqui, eu já tive o sonho na minha vida de ser auditor do trabalho, é um ótimo cargo. Se você for pesquisar aí, você vai ver que é um cargo que o salário é muito alto, tem muita autonomia, tem trabalho externo, trabalho interno, é um cargo muito bom, né? Você tem você tem uma ação social, né, que é ajudar o trabalhador. Então, por um tempo foi o cargo dos meus sonhos. Infelizmente eu não passei no concurso, né, por situação que ainda vou contar aqui num dos vídeos. Mas enfim, era o cargo dos meus sonhos. Aí meu pai olhou pra ele e perguntou assim: mas você não tá mais lá não? Aí o cara: não, muito ruim, não presta. Aí falou mal que só do cargo de auditor do trabalho. Aí meu pai perguntou: e você tá onde? Não, hoje eu sou juiz do trabalho. Aí o meu pai: então tá explicado. Então essa segunda história aqui é pra você também entender que às vezes o cargo que você acha ótimo, que você acha que é sua vocação, para outras pessoas é nada. Você entende? Então, para uma pessoa que passou no concurso para juiz do trabalho, o concurso para auditor do trabalho era péssimo. Não, é ruim, não sei o quê. Aí você imagina o cargo que meu pai trabalhava, que meu pai era mais orelha seca do que auditor do trabalho. Então, essas coisas você tem que tirar uma reflexão disso aí, porque essa questão de vocação pode ser relacionada mais a algo que você acha que são os benefícios do cargo. Entendeu? Geralmente quando as pessoas pensam no determinado cargo que acha que tem vocação, as pessoas pensam nos benefícios do cargo e acham que eu tenho vocação para isso. Aí eu digo, eu não lembro quem foi o professor que falou isso aqui, que ele disse uma coisa bem interessante. Ele falou assim: ó, rapaz, quem é que não tem vocação para trabalhar no ar-condicionado, né, mandar e desmandar em todo mundo, cumpra-se, né, igual juiz, o cargo de juiz, cumpra-se, mandar e desmandar, ter um salário alto, ter status. Quem é que não tem essa vocação? Todo mundo vai falar que tem. Não, eu tenho vocação para ser juiz, porque aí a pessoa começa a contar uma história para si própria sobre a vocação que ela tem. Assim como o médico, tem muita gente que, principalmente o pessoal que está sendo no ensino médio, fala assim: eu quero ser médico, eu tenho vocação. Mas como é que você tem vocação num negócio que você nunca foi nem no hospital público para você ver, num posto de saúde, que não tem nenhum ar-condicionado na sala dos médicos? Então, essa questão de vocação para ser professor, para alguns cargos, eu acredito que também é muito do experimentar, de você chegar lá e ver, né? Ou talvez fazer um pouco de projeção mental. A partir dessa projeção mental e até você chegar lá e experimentar, aí que você vai ter um pouco de noção do que é ser professor. E não só nos benefícios, né? Mas assim, pense também no lado negativo de todas as profissões que você acha que tem vocação, principalmente para professor, para policial, essas coisas. Juiz, eu já ouvi falar os caras que juiz é muito isolado, que juiz não pode fazer muita coisa no dia a dia da sua vida, né? Que todo mundo olha, juiz, como é que ele faz isso? Então existe também os pontos negativos de cada cargo, né? Você também não pode abrir mão disso. E todo cargo, toda atividade tem seu lado bom e seu lado ruim. Tem gente que fala assim: eu não gosto de trabalho administrativo. Mas você, como professor, você vai ter que ter trabalho administrativo, vai ter que preencher lá os diários, aquela coisa toda.
infelizmente vai ter que planejar a sua aula, querendo ou não, é um trabalho administrativo. Se você não fizer esse trabalho administrativo, você não vai ser um bom professor. Então basicamente isso, é através de uma reflexão que você vai chegar a isso, não é através de ver alguns vídeos na internet, alguém falando bem de um cargo, e você, eu quero ser professor mesmo, é só coisa boa, ou eu não quero ser professor porque é só coisa ruim, né? Não é, pessoal. No final de tudo, eu digo o seguinte, o carro-chefe de tudo mesmo é basicamente o salário. Se o salário lhe agradar, se no final do mês ou no início do mês aí cair na sua conta algo que dê para pagar as suas necessidades, pagar não sei se você tem filho, se você é solteiro, mas se você não pagar as coisas mais básicas da situação da sua vida, você vai ser um cara infeliz. Aí você vai começar a falar mal da profissão, né? Vai começar a falar mal de tudo na realidade, né? Mas a profissão vem primeiro, que lá você passa praticamente 8 horas da sua vida, né? Se você for conversar com alguém aí, as pessoas desorientadas sempre vão falar assim, não, mas você tem que pensar no que você gosta. Cara, faça primeiro aquilo que é possível você pagar suas contas para depois fazer o que você quer. E vou provar para você. Na administração tem a pirâmide de Maslow, que é a hierarquia de necessidade de Maslow. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Eu vou tentar colocar aqui o triângulozinho e você vai ter um pouco de noção. Esse triângulo, ele diz que existe uma hierarquia entre as necessidades da pessoa. A hierarquia mais básica é a fisiológica, né? Ou seja, se você tiver com fome, você não vai conseguir fazer o que gosta. Se você tiver com falta de sono e essas outras coisas, você não vai conseguir fazer o que gosta, nem vai pensar em realização profissional. Primeiro você quer resolver o problema de comida e essas coisas. O segundo nível é a necessidade de segurança, né? Que é a segurança do corpo, o emprego, né? Que o serviço público, concurso para professor e outros lhe possibilitam a estabilidade, que é a segurança no trabalho e outras coisas mais, saúde, família. No próximo hierarquia tem a questão de relacionamentos, né? Amor, amizade, família, intimidade sexual. E é por isso que muitas pessoas quando passam no concurso já quer logo casar, né? Já arruma logo um outro professor lá para unir os contra-cheques, né? Isso é muito comum. E assim sucessivamente, até no topo que é a realização profissional. Então, para você chegar a essa realização profissional, você tem que andar, né? Ascender todas essas hierarquias. Não tem como você falar assim, eu quero ser ator. Aí você é um ator que não ganha nada e não tem dinheiro para nada também. Então assim, você precisa de um salário. E uma vez que você tem um salário, você consegue começar a ascender e a contemplar essas outras níveis de hierarquia e futuramente talvez você ter a sua realização profissional. E sei lá, se você estiver sendo professor, você pode tentar utilizar essa sua realização profissional na própria sala de aula, dando aula de artesanato, ou dando aula de teatro, ou dando aula de alguma outra coisa que era o que você gostava, ou então fazer uma migração de carreira. Mas pense um pouco nisso, esse vídeo foi só para você refletir um pouco e vamos pro próximo. Um abraço.